são os profetas. Diga comigo, os olhos são os profetas. Nós estamos no mês hebraico de Tevet, e o mês hebraico de Tevet está associado com a letra hebraica Ain, e Ain significa olho, fonte, manancial. Então, um dos aspectos deste mês tem a ver com os olhos. E a palavra de Deus diz que os olhos são os profetas. Em Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas, as profetisas, são aquelas pessoas que recebem do Senhor o conhecimento dos segredos que estão na mente e no coração do Pai. E, portanto, são servos, ou seja, são aquelas pessoas que trabalham para o Senhor. São aqueles que trabalham para fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Agora, em Isaías capítulo 29, versículo 10, está escrito: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vedou a vossa cabeça, que são os videntes. A palavra de Deus diz que os nossos olhos, ou os olhos de Israel, são os profetas. Os olhos são os profetas. E neste texto, Deus estava dizendo que um juízo vinha sobre o seu povo, uma maldição vinha sobre o seu povo. E que juízo era este? Que maldição era esta? A liberação de um espírito de profundo sono. Profundo sono sobre quem? Fechando os vossos olhos, que são os profetas. Por isso, quando os profetas estão em profundo sono, quando os profetas estão com os seus olhos fechados, isto é uma maldição. Isto é uma expressão de juízo. Agora, o propósito de Deus, a intenção primeira do coração de Deus, nunca foi e nunca será que o seu povo viva debaixo de maldição. O plano eterno de Deus sempre foi de que o seu povo desfrute das suas bênçãos. Aleluia. Mas quando o seu povo se desvia, quando o seu povo anda por caminhos equivocados, quando o seu povo o desobedece, então vem as maldições, então vem o juízo como uma disciplina. Nós precisamos compreender que profetas que não atuam como profetas, que estão com os olhos fechados, que estão debaixo de um sono profundo, isto quer dizer que está em operação uma dinâmica de maldição. Amém? Então diga para quem está do seu lado e você que está nos acompanhando pela internet: os olhos são os profetas. Os olhos são os então profetas. Este mês é o mês para que os nossos olhos sejam abertos. Este é o mês para que os profetas que estavam dormindo, como Jonas, sejam despertados. Diga para quem está do seu lado: este é o mês para que os verdadeiros profetas sejam despertados. Agora, o que é profecia? Profecia consiste em comunicar a mente de Deus, o que Deus pensa, e o coração de Deus, o que Deus sente, conforme revelado pelo Espírito Santo. Quem revela os segredos de Deus é o Espírito Santo. Agora, é importante que você compreenda isso. O Senhor Jesus deu a vida pela igreja. Ele amou a igreja a tal ponto que deu a sua própria vida para que ela surgisse. Isso quer dizer que Jesus tem uma paixão pela igreja, um amor extraordinário pela igreja. Jesus se importa com a igreja e, portanto, ele tem comunicações a fazer a ela pelo Espírito. Por isso, quando você lê Apocalipse, as cartas, as mensagens às igrejas, nestas cartas, nestas mensagens, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O testemunho de Jesus
é o espírito da profecia, Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Agora, quem o Pai enviou para dar testemunho de Jesus? O Espírito Santo. Então, conforme o Espírito Santo de Deus se move, o espírito da profecia também está se movendo. Conforme o Espírito Santo vai estabelecendo as suas comunicações, a profecia está em operação. Há 3 categorias da revelação profética: a percepção, receber as informações comunicadas pelo Espírito Santo, que estão na mente e no coração do Pai. Aí há várias maneiras e canais para a liberação dessas informações. Segundo, interpretação, ter o entendimento no Espírito sobre a verdade total, completa das informações comunicadas e para quem está sendo comunicadas. Elas podem ser comunicadas sobre uma determinada pessoa ou situação apenas para se precaver. E terceiro, a ação, colocar sabiamente em prática as informações comunicadas, e aqui sempre a Escritura vai nos mostrar que há um protocolo celestial. Então nós precisamos discernir como liberar a profecia, para quem, quando, como, em que espírito, porque a verdade de Deus é liberada em amor. Em amor. Quando você ouve alguém dizer: eu sou um profeta, eu sou uma profetisa, assim diz o Senhor, e aquela verdade, ainda que seja verdade, não seja transmitida com amor, essa verdade deixa de ser plenamente verdade, porque a verdade verdadeira no Espírito sempre está associada com amor. Quanto mais dura for a verdade, mais amor ela requer para ser liberado, para ser transmitido. Então diga comigo: percepção, interpretação e ação. Na ação está a obediência. Quando uma categoria apenas está contaminada, por exemplo, se há contaminações de engano na percepção, ou na interpretação, ou na ação, a revelação profética já fica comprometida. Um outro aspecto importante é que todos podem profetizar. Diga para quem está do seu lado ou para você mesmo: todos podem profetizar. Por quê? Porque todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita o seu espírito, e o Espírito Santo é o espírito da profecia. Então todos podem profetizar. Em Atos capítulo 2, versículo 16 a 18, isso fica muito claro. Todos podem profetizar, homens e mulheres, sem distinção de sexo. Todos podem profetizar sem distinção de idade, jovens, velhos. Todos podem profetizar sem distinção social, os servos, os patrões, todos podem profetizar. Então, apóstolos podem profetizar, mestres podem profetizar, pastores podem profetizar, evangelistas podem profetizar, líderes de intercessão podem profetizar, ministros de louvor podem profetizar. Aqueles que ficam nos portais, que zelam pela entrada nas reuniões corporativas, podem profetizar. Todos podem profetizar. Agora, a grande questão é que alguns, diga comigo, não todos, alguns são estabelecidos como profetas e profetisas. Embora todos podem profetizar, nem todos são profetas. Diga comigo: embora todos podem profetizar. E a Bíblia diz que todos podem profetizar na proporção da sua fé. Romanos capítulo 12. Agora, todos podem profetizar. Agora diga comigo: nem todos são profetas. Nem todos são profetisas. E nós estamos no mês de Tebet, o mês do olho. E a Bíblia diz que os olhos são os profetas. Então nós estamos neste mês que Deus está levantando os profetas. Neste mês, Deus está despertando os profetas
para que os nossos olhos sejam abertos. Amém. Os olhos são abertos quando os profetas estão se movendo, quando as profetisas estão se movendo. Amém. E é chave a operação dos profetas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 28. Veja o que está escrito. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres e assim por diante. Se nós quisermos ver a operação de milagres ou as operações de milagres, nós precisamos ter apóstolos, mas nós precisamos também ter profetas e nós também precisamos ter mestres. Mas hoje eu estou falando especificamente de profetas. As operações de milagres são ativadas quando apóstolos estão em operação, mas quando profetas estão em operação. E Deus estabeleceu na igreja profetas. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí você me pergunta então, apóstolo, biblicamente, quais são as características de um profeta ou de uma profetisa? Que é muito mais do que profetizar, porque todos podem profetizar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, os profetas, homens e mulheres, eles ativam os dons de revelação. Os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de profetizar, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Ele ativa os dons de revelação. Segundo, eles equipam, juntamente com os outros ofícios, e principalmente, juntamente com os apóstolos, os crentes para o ministério. Qual é a função principal dos profetas na equipe apostólica, no trabalho para equipar os santos? Dar visão e direção. Terceiro, forma novos profetas. Diga comigo, forma novos profetas. Forma novos profetas. Quarto, destrava a prosperidade. 2 Crônicas 20, 20. Crede nos profetas e prosperareis. Quinto, abre os céus. É importante nós verificarmos quando os inimigos vieram contra Eliseu. Eliseu pediu para que os olhos de Geazi fossem abertos, e quando os olhos foram abertos, os céus se abriram e ele pôde ver o mundo espiritual, assim como nós enxergamos o mundo físico. Os céus foram abertos. Sexto, mantém o fluir de revelação profética fundamentado na verdade. E isto quer dizer que os verdadeiros profetas confrontam os falsos profetas. Os verdadeiros profetas, eles protegem a igreja dos falsos profetas. Sétimo, libera poder sobrenatural na palavra profética. Quando eles falam, coisas sobrenaturais acontecem. 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 19. Oitavo, profetizam com maturidade e exatidão e acontece exatamente como eles disseram. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, Eliseu disse o que ia acontecer, e disse quando ia acontecer, e disse como ia acontecer. Quando chega no versículo 16, acontece exatamente como ele disse. 9. Realiza atos proféticos poderosos que mudam as circunstâncias, que mudam o próprio fluir da natureza.
2 Reis capítulo 13, do versículo 14 ao 21, e na Bíblia você vai encontrar profetas fazendo atos proféticos que mudam a história. E 10º lugar, age como um intercessor respaldado. Nem todos os intercessores são profetas, mas todos os profetas são intercessores. Gênesis capítulo 20, versículo 7, Abraão foi denominado como um intercessor, porque ele era profeta. Então essas 10 características diferencia alguém que opera na profecia de uma pessoa que tem o ofício de profeta, que tem o ofício de profetisa. E o que nós estamos declarando nesta noite, que este é o mês para que os profetas sejam despertados. Os profetas e suas funções. Há várias funções proféticas. Uns profetas exercem determinadas funções, outros outras funções. Na Bíblia nós vamos encontrar pelo menos 6 funções dos profetas. Primeiro, Nabi, alguém que proclama, anuncia, declara ou exprime comunicados, um porta-voz ou arauto. Esta é uma função. Muitos profetas na Bíblia são denominados como Nabi. Segundo, Roé, alguém que vê as circunstâncias e recebe revelação de como superá-las. Você vai encontrar na Bíblia profetas denominados Roé. A função deles é essa. Terceiro, o Rosé, alguém que era vidente, comparado a um atalaia, mas associado ao serviço do rei. É importante nós observarmos que profetas como Isaías era um profeta que estava associado ao serviço do rei. E em quarto lugar, nós vamos ver a quarta função, chamar, que na Bíblia você vai encontrar 2 outras palavras semelhantes, matzar e safar. Alguém que age como vigia, com conotação defensiva no sentido de proteger, de resguardar, e também no sentido ofensivo, no sentido de conquista, aquele que presta atenção, aquele que guarda. Em quinto, nós vamos observar os profetas. Na Bíblia, profetas surgem como Nataf, alguém que prega ou fala com inspiração celestial. E quando eles pregam, aquilo que eles falam cai como um orvalho. É exatamente a figura do orvalho caindo. E em sexto lugar, você vai ter os profetas, alguém que fala por Deus, que conta algo antecipado. Quantos estão me entendendo? Então, você vai ter profetas, profetisas, com funções distintas. Com funções distintas. Agora, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículos 13 em diante. Paulo diz: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Cada profeta e cada profetisa, cada um precisa ter clareza do seu limite de ação. A autoridade dos profetas não é uma autoridade ilimitada. O profeta, a profetisa, eles precisam ter clareza do limite. Há um limite. A sua autoridade vai até um limite. E quem define este limite é o próprio Deus. Porque foi ele que designou o profeta. Veja, vamos continuar. Na esfera de ação que Deus nos demarcou. Quem demarca o campo de operação do profeta é Deus. É certo que Deus usa os apóstolos como líder da equipe apostólica para auxiliar nesta demarcação, para estabelecer a ordem, porque aí é uma função dos apóstolos. Mas os profetas precisam ter clareza deste campo de operação que Deus demarcou. Diga comigo, há várias estaturas proféticas. Há várias estaturas proféticas.
Diga para quem está do seu lado, há várias estaturas proféticas. E nós temos visto muita confusão no meio do corpo de Cristo por causa dessas várias estaturas proféticas. Uma delas, profetas maduros, e aqui está o alvo de Deus. É aqui que Deus quer realmente que os profetas operem. E neste mês nós precisamos estar clamando para que profetas maduros surjam. E principalmente no mês de Tevet, que é um mês para desenvolver maturidade. Então, este é o mês não só para que os profetas sejam despertados, mas que esses profetas amadureçam. Quem são os profetas maduros? São profetas verdadeiros e experientes que passaram pela escola divina. Diga comigo, escola divina. Escola divina. E quando eu estou falando de escola divina, não estou falando apenas de leitura de livros, de participação de seminários ou congressos. A escola divina tem a ver com a experiência da vida. E permanecem alinhados, tanto com o Senhor, quanto com a sua liderança apostólica. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 7 ao 28. Há um clamor. Eu creio que o Espírito Santo está gerando, está liberando este clamor, para que nós não só tenhamos profetas em operação, verdadeiros profetas, e que esses profetas sejam profetas maduros. Mas há outras estaturas. Há profetas novos. Quem são os profetas novos? São profetas verdadeiros, porém inexperientes. São profetas que eles já passaram do chamado. Ah, apóstolo, eu tenho um chamado para ser profeta. Ah, eu tenho um chamado para ser profetisa. Eu não estou, enquanto você está no âmbito do chamado, você ainda não é nem profeta novo. Profeta novo é quando você tem o chamado claro, genuíno, e você já está em operação, porém é inexperiente. E o profeta novo que é inexperiente, ele corre o risco de se desalinhar em relação ao Senhor com muita facilidade. 1 Reis, capítulo 13, de 1 a 10, fala de um profeta novo que se desviou por causa de um profeta que o enganou. De um outro profeta que o enganou. Uma outra estatura profética tem a ver com profetas velhos. Diga comigo, profetas velhos. Profetas velhos. São os profetas verdadeiros, experientes, mas que se desalinharam com relação ao Senhor. São profetas verdadeiros, são experientes, porém ainda estão com problemas de caráter sério e básico. Em 1 Reis capítulo 13, quando eu falei desse profeta novo que se perdeu e no fim ele acabou morrendo, todo esse desvio do profeta novo ocorreu por causa de um profeta velho que era verdadeiro, que era experiente, mas usou de engano e manipulou o profeta novo. É um perigo, profeta velho. Diga comigo, é um perigo, profeta velho. É um perigo, profeta velho. Uma outra estatura de profeta é o profeta perdido. Profeta perdido? Sim. São profetas com um chamado verdadeiro, mas que não permitiram Deus trabalhar o necessário no seu caráter. E por causa disso, eles se perderam no meio da trajetória e se tornaram falsos profetas. Voltando aqui, a apóstola me ajudando aqui, só ressaltando, profeta velho não é idade. Ok? Não é com relação à idade. Mas pelo tempo decorrido de exercício, ele deveria ser muito maduro. Porém, neste caso que nós estamos colocando aqui, está desalinhado com o Senhor. Profetas perdidos são profetas com um chamado verdadeiro, genuíno, mas que se perderam no meio da trajetória, tornaram-se falsos profetas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, fala de Balaão. Números, o livro de Números fala de Balaão. Balaão era um verdadeiro profeta, ele ouvia ao Senhor com clareza, mas ele se perdeu. E uma das exortações no livro de Apocalipse para uma das igrejas
é que esta igreja estava tolerando os ensinos deste falso profeta Balaão. Mas que no início da sua trajetória era verdadeiro. O chamado era genuíno, o início foi genuíno, mas se perdeu. Por isso, queridos, tanto profetas novos, profetas velhos e profetas perdidos, onde que está o X da questão aqui? No caráter. Onde que está o X da questão? No caráter. E os profetas falsos? São profetas que nunca receberam um verdadeiro chamado profético da parte do Senhor. Por exemplo, Atos capítulo 6 fala de uma jovem que estava profetizando a respeito de Paulo e a sua equipe apostólica, e ela estava, na verdade, endemoniada, ela estava sendo regida por um espírito territorial chamado Piton. Era falsa profetisa? Na verdade, não era profetisa, era pitonisa. Era uma sacerdotisa de Piton que estava profetizando. Um outro exemplo é Jezabel, em Apocalipse capítulo 2. Jesus exorta a igreja por tolerar Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Ela não foi reconhecida pelo corpo, ela mesma, por iniciativa própria. Não foi o Senhor que a estabeleceu, mas ela mesma, como falsa profetisa. Então aqui estão os falsos profetas. Então diga comigo, profetas maduros, profetas novos, inexperientes, profetas velhos, experientes, mas desalinhados, profetas perdidos, verdadeiros profetas, que se perderam e se tornaram falsos profetas, e profetas falsos, que nunca foram chamados ou estabelecidos pelo Senhor. Há três principais expressões de engano dos profetas. Seja nos profetas velhos, seja nos profetas perdidos, seja nos profetas falsos, há três expressões de engano dos profetas. Primeiro, a projeção. Procura liberar os anseios e frustrações pessoais sobre os outros. Eles projetam iniquidade. Salmo 64, 6. Segundo, eles operam na adivinhação. Eles procuram descobrir um determinado conhecimento que não lhe foi revelado pelo Senhor. É algo desconhecido. Deuteronômio 18, 14 denuncia sobre a adivinhação. No caso da pitonisa de Atos 16, ela estava operando na adivinhação. Terceiro, a presunção. Procura descobrir antecipadamente um determinado conhecimento por dedução lógica, a lógica do entendimento humano. Então ela deduz pelos fatos, pelos sinais, pelas palavras, 2 mais 2, então 4. Ela presume, ela imagina. Então as suas profecias, as suas ações proféticas são frutos das imaginações e fantasias. Eu queria falar uma coisa rapidinho. A gente tem acompanhado alguns documentários sobre o cérebro essas últimas semanas. E eu fiquei impressionada porque eu não sabia disso. Talvez alguns já saibam, né? Mas muitas deduções que são feitas é a partir daquilo que o nosso cérebro conhece. E isso eles começaram nesses documentários que eu tenho assistido, eles começaram a mostrar com experiências, né, na vida real, na rua, em lugares diferentes, que, já viu isso, né? Como as pessoas reagiam de acordo com aquela determinada circunstância, baseado no que o cérebro conhecia. Não são memórias, gente, não é aquilo que eu me lembro, não é aquilo que eu vivi, são registros cerebrais, totalmente assim, guardados, talvez no inconsciente.
Então, essa questão que a Adriana está colocando agora, da presunção, eu comecei a ver o seguinte, que muito do que é feito, chamado de exercício profético entre nós, às vezes, está baseado esse conhecimento adquirido, nessas questões cerebrais, e por falta do discernimento do Espírito, por falta da nossa maturidade no corpo de Cristo, nós não conseguimos fazer a diferença entre o verdadeiro profeta que traz e essa pessoa que tem uma habilidade talvez um pouco mais aguçada, cerebral, que está trazendo e está falando. Por isso que muitas vezes a gente olha para circunstâncias que não tem nada a ver com a igreja, que é totalmente assim, da estrutura do mundo mesmo, e a gente fala, nossa, mas como? Então nós precisamos assim, crescer mesmo. Essa palavra de hoje, eu creio que é tão importante, porque a gente precisa deixar nossa indiferença cair por terra, sair desse processo de revolta com Deus, com o propósito de Deus, e entrar nesse profético verdadeiro, nessa dimensão que não depende dos nossos mecanismos cerebrais, mas que depende do poder do Espírito Santo em nós. Muito da questão do engano é aquilo que está em Gálatas capítulo 5. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Nós vimos que a verdadeira profecia e o verdadeiro ofício profético está vinculado ao Espírito Santo. Então, quando nós nos movemos no Espírito Santo, a profecia flui, e se somos profetas ou profetizas, o ofício flui. Por outro lado, o engano opera quando andamos na carne, porque a carne é inimiga de Deus, ela é inimiga do Espírito, ela é inimiga da verdadeira profecia. A carne não tem nenhum problema com falsa profecia, a carne não tem nenhum problema com o falso profético, com o falso ofício. E muitas vezes, como a apóstola colocou aqui, a presunção muitas vezes ocorre por confiar na carne, na capacidade humana carnal. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ok? Lembrando que, biblicamente falando, o ofício profético, quando executado, ele precisa produzir 5 questões. 1, consolo. Diga comigo, consolo. 2, edificação. 3, exortação. 4, redenção. E 5, direção. Então vamos repetir. Consolo, edificação, exortação, redenção e direção. Veja, o mover dos profetas nunca será para a destruição. Nunca será para humilhação. Mas a verdade, em amor, estabelece consolo, edificação, exortação, redenção e direção. Normalmente, muitas pessoas entendem o ofício profético como acusação. Quem são os profetas? Os acusadores. É certo que os profetas denunciam? Sim. Eles denunciam o falso, o engano, o errado, o pecado, a desobediência? Sim. Mas não com uma perspectiva de acusação. Repete comigo, por isso eu estou já enfatizando pela 3ª ou 4ª vez. Diga comigo. Consolo, edificação, exortação, redenção e direção. Agora, como nós vimos, há riscos. Muitos profetas começam bem e terminam muito mal. Por causa do quê? Abra
sua Bíblia em Judas, este capítulo e este versículo específico resume os três principais riscos do ofício profético ou do caráter profético. E são os três aspectos enganadores principais no caráter dos profetas. Vamos ler. Ai deles! Por quê? Porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Quando você vai treinar, ativar profetas, quando você vai lidar com estes iniciantes, ou com os mais que já percorreram o caminho, os três principais desafios de tratar o caráter dos profetas têm a ver com o quê? Aqueles que prosseguiram pelo caminho de Caim. O nome Caim significa aquele que faz do meu jeito. Por que Caim ficou revoltado com Deus a respeito de Noé? Por quê? Porque Deus não fez como ele... não, perdão. Abel, não Noé, Abel. Por que ele ficou revoltado com Deus com relação a Abel? Porque Deus não fez como ele queria. Ele queria ofertar do seu jeito. Há muitas pessoas querendo cumprir o ministério do seu jeito. E isto é obstinação. Um outro aspecto é aqueles que seguiram no erro de Balaão. E qual o erro de Balaão? A ganância. Balaão estava correndo atrás da recompensa, correndo atrás do lucro, correndo atrás da riqueza, correndo atrás da afirmação humana. Isso é ganância. E o terceiro aspecto enganador do caráter dos profetas tem a ver com Coré. E veja o que diz: e pereceram na revolta de Coré. Agora, é importante você compreender que rebeldia, que revolta, não se alinha com o verdadeiro ofício profético. E é aqui que muitos se tornam acusadores, por causa da revolta. Agora, quando você olha para estes três aspectos enganadores principais no caráter dos profetas, você vai perceber outros que estão, que permeiam esses três, que seria como que uma argamassa que une os três. Um deles, orgulho. Toda pessoa obstinada, gananciosa e rebelde é orgulhosa. Por isso, é um desafio lidar com o caráter de profeta que resiste a esse tratamento. Por quê? Por causa do seu orgulho. E a base do arrependimento, a base da transformação, chama-se humildade. Para que Deus possa exaltar alguém, a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, perante o Senhor, para que Ele, no tempo certo, vos exalte. Um outro aspecto que permeia esses três é a inveja. Diga comigo, inveja. Quando você olha para a revolta de Coré, qual foi a base da revolta de Coré? Inveja. Coré, Datã e Abirão e aqueles que se uniram com eles tiveram inveja de Moisés e de Arão. Toda a revolta foi baseada no que diz respeito à inveja. Vocês estão me entendendo? Então diga comigo: obstinação, ganância, rebeldia. E estas três permeadas pelo orgulho e pela inveja. Este mês é um mês que nós precisamos clamar pelos profetas. Precisamos clamar para que eles se sujeitem ao tratar do Espírito Santo.
para que eles se sujeitem verdadeiramente à liderança apostólica, para que possam ser trabalhados e possam se arrepender e possam desfrutar da bondade de Deus, para que o seu caráter se torne irrepreensível. Por isso, este mês é um tempo para o despertar dos verdadeiros profetas. Amém. Amém? Amém. Você tem chamado para ser profeta? Você tem chamado para ser profetisa? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas mesmo você que não tem um chamado específico para o ofício de profeta ou para o ofício de profetisa, neste mês nós precisamos clamar. Por quê? Porque se os profetas estão inoperantes, é sinal de maldição. Quê? Se os profetas estão inoperantes, é sinal de maldição. É isso que está declarado em Isaías 29:10. E nós não queremos viver debaixo de maldição, amém? Amém. Nós queremos viver debaixo das bênçãos do Senhor. E viver debaixo das bênçãos, isto ocorre quando, entre outras coisas, os verdadeiros profetas estão em operação. Neste mês é o mês que nós estejamos orando para que os Jonas, quem são os Jonas? São aquelas pessoas que têm um chamado profético, têm um ofício profético, mas resiste em fazer a vontade de Deus e foge e se esconde. E Deus usa as circunstâncias e até os ímpios para despertar os Jonas. E quando estes Jonas resistem, eles são levados para onde? Para o interior do grande peixe, que é um símbolo do inferno. Então diga para quem está do seu lado, se você tem um chamado profético, é melhor que você se desperte. Porque às vezes os profetas estão em tanta sonolência que só a tempestade do barco não é suficiente, só o confronto dos ímpios não é suficiente. Eles precisam ser lançados no interior do grande peixe que vai lá no fundo do mar para ser despertado. Agora diga para quem está do seu lado, nem todos os profetas foram despertados como Jonas. Então você não precisa ir para o fundo do poço, para o fundo do mar, no interior do grande peixe, passar situações infernais para ser despertado. Então nós vamos nos colocar em pé e nós vamos levantar um clamor em nome de Jesus. Vamos levantar um clamor para que o Senhor, na sua graça, bondade e misericórdia, esteja recolhendo esse espírito de sono profundo que Ele lançou sobre os profetas, que os profetas sejam despertados, que os profetas, como Jonas, retornem para os trilhos, os profetas retornem para o seu campo, em nome de Jesus, para que os profetas se submetam ao tratamento do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, para que assim, através do fundamento dos apóstolos e dos profetas, a igreja seja edificada, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, você que está aqui no hub, comece a clamar, levante um clamor, e se você tiver um chamado para ser profeta ou profetiza, então o seu clamor precisa ser mais intenso. Você que está nos acompanhando pela internet, é tempo de você levantar um clamor, sobretudo se a sua casa tiver um chamado profético, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, Deus de aliança, Senhor, nós pedimos perdão como corpo de Cristo no Brasil, por todos os nossos pecados e iniquidades, que fizeram com que os profetas fossem cegados, ficassem inoperantes. Senhor, recolhe esse espírito de sono profundo, desperta os profetas nessa nação.
Senhor, nós te damos graças por aqueles profetas maduros que estão em operação nesta nação. Em nome de Jesus, fortalece as mãos dos verdadeiros profetas que estão devidamente alinhados com o Senhor, que estão devidamente alinhados apostolicamente. Fortalece-os, renova-os, encoraja-os, em nome de Jesus. Aleluia. Levantamos um clamor diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Move o Teu Espírito nesta noite. Move o Teu Espírito nesta noite. Move o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh! Senhor, quebra toda maldição em nome de Jesus. Que veio sobre o seu povo pela inoperância dos profetas, pela inércia dos profetas. Em nome de Jesus. Move o Teu Espírito, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Move o Teu Espírito, Senhor. Envia os Teus anjos. Onde estão esses profetas? Se eles estiverem nas cavernas como Elias, que o Senhor esteja questionando-os e tirando-os de lá, tirando-os dos conflitos emocionais, em nome de Jesus. Oh! Levantamos um clamor, em nome de Jesus. Os Teus profetas, as Tuas profetisas, em nome de Jesus, se levantando com uma nova unção, com uma nova autoridade, com uma nova ousadia, com uma nova intrepidez, com uma nova sabedoria, com um novo nível de discernimento, de maneira exata, precisa, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, diga amém. 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 E amém. Amém. Aleluia. Aleluia.